Mas é isso mesmo, seu. O meu tá certinho, tá cravadinho ali. Eu tinha acertado ele hoje. 6 horas, 18 horas. Eu tinha acertado ele. Deixa eu ver aqui que eu dei uma lidinha rápida hoje, mas também não deu para ver nada muito profundo. Então vamos lá, livro Médiuns, João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês, Mediunidade Cristã, é o título. Então lá, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Então vamos aqui à dissertação do Miramês. Mediunidade cristã é aquela que não se envolve nos labirintos da intriga, da maldade, da intolerância e muito menos escraviza consciências, compreendendo, pois, que o amor, sem as peias do egoísmo, é a chave do coração, que nos faz sentir Cristo na inteligência, modelar a alma para que servamos de exemplo aos que nos seguem, é trabalho em que o tempo e o esforço próprio representam a base, e no qual Deus age com as mãos do progresso. Inspira-nos no apóstolo Pedro para vos falar com as mãos do... Não, eu pulei aqui. Inspira-nos no apóstolo Pedro para vos falar da mediunidade cristã neste versículo, nem como dominadores dos que vos foram confiados, que o médio de posse de certos poderes confiados pelo Cristo não abuse de tais e quais qualidades na área do domínio, respeitando as consciências alheias, ainda frágeis, que tateiam indecisas, procurando quem as ajude em nome de Deus. E o mesmo apóstolo continua, fechando o versículo, antes tornando-vos modelos do rebanho. Devemos dizer que é maravilhosa a presença dos discípulos de Jesus na vida dos que se entregaram à disciplina dos dons aflorados. E com os dons aflorados, no caso os discípulos, né? E com maior razão falamos aos sensitivos modernos, que a doutrina espírita se propõe a orientar, sensitivos esses que quanto mais idosos, mais responsabilidades terão pelo tempo que se passou, a que lhes ofereceu oportunidades de mais sólida vivência na prática do bem. Nesse assunto é bom que lembremos Paulo, na Epístola a Tito, capítulo 2, versículo 2, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Fugir desses conceitos, nascido em Cristo, é o mesmo que procurar a luz na terra e desdenhar a presença do sol. O Evangelho é, por assim dizer, o mediador entre a personalidade e a educação espiritual. É a seiva divina para o divino concerto, na harmonia das faculdades do espírito. Médiuns, não percais a vossa vez no aprendizado que a doutrina dos espíritos vos traz, de planos superiores, tornando-vos discípulos, apóstolos e companheiros do Mestre, que ele cada vez mais ficará próximo dos que o seguem por amor. O médio cristão não reclama, por saber que as melhores coisas são as que estão acontecendo com ele. No entanto, não cruza os braços diante das dificuldades, por ser consciente de que faz
a sua parte e é norma intransferível de que depende a sua felicidade. Não procura dominar ninguém por nenhum motivo, conhecendo que todo domínio pela posição e pela força é filho da ignorância. Todavia, deixa que os outros os conheçam pelo exemplo, pela força do bem comum. O médio cristão é aquele que ama pelo amor, não sendo influenciado pelas várias modalidades do egoísmo, reclamando paga daquilo que fez em benefício dos seus semelhantes. O médio, audacioso na conquista de si mesmo, tendo Jesus como protótipo de sua vida, sente ao seu lado, inspirando sua obra, uma constelação de espíritos superiores, nos quais confia e aos quais entrega todos os seus dons, para que não sejam somente seus, mas se convertam da dádiva coletiva que a caridade domina no esquema do amor. Companheiros, avancemos, pois, entrelaçando a amizade e começando a nos entender sob a vigilância do tempo e as bênçãos do Senhor. Parecíamos vizinhos um dos outros, sem contudo nos entendermos, pois a desconfiança e a dúvida nos colocavam como estrangeiros. Porém, o amor do Cristo nos ensinou a cumprimentarmos-nos nestes termos: a paz seja convosco. E a sentir que ninguém morre, que somos todos irmãos, antes e depois do fenômeno do desencarne. Eis a tarefa da mediunidade cristã, na sua sequência infinita da caridade na terra. E repete: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Que assim seja. E assim vamos pedir o Erlei para fazer a prece inicial, pode ser? Sim. Mas nós temos que observar que essa lição, essa massa, nos atrai não só para fazer o bem, mas correspondendo à nossa mente, à nossa consciência, o modelo do Cristo, que quando Cristo falou tudo que pediram ao Pai em meu nome, certamente ele não falou tudo de material, mas tudo de vibrações espirituais. E as pessoas às vezes vêm na contramão pedindo forças para conquistas materiais. E essas conquistas, elas provêm da nossa inteligência, da nossa maneira de viver, do nosso gesto. Assim sendo, nós agradecemos por estarmos aqui. Nós agradecemos porque estamos juntos, estamos fazendo esse grupo cada vez mais homogêneo. E assim sendo, cada um de nós, damos de nós mesmos uma partícula, aonde vai fazer aquele broto, aquela força, aquele campo total de energia, e vibramos ao Redentor, vibramos às forças superiores, vibramos dentro de nós, para nós mesmos, com a companhia do próximo, e assim nós exercitamos, combinamos ombro a ombro as nossas mentes e vamos lutar com essa força para a diversidade da vida. E nós podemos, nós somos filhos dessa força, dessa união, somos produto divino, e esse produto, ele é para ser cada vez mais aqui no plano terreno purificado. Depende muito de nós, depende muito da nossa força de vontade, depende muito da nossa doação, para que nós possamos assim trilhar pelo um canal que vai nos trazer a consciência tranquila, e ao deitarmos no nosso leito, sentir que estamos com os bons espíritos, que os bons espíritos estão trabalhando, e esses bons espíritos trabalham à medida que nós queremos, que nós buscamos, que nós estudamos. É a nossa força de vontade contra as anarquias, contra a diversidade da vida. Venceremos, porque estamos indo para o lado bom. Venceremos,
porque queremos e precisamos dessa união. Venceremos porque queremos em nossa vida a regeneração. Então, que a paz divina, a paz social e espiritual possa estar fundamentada nos nossos lares, na nossa vida, no coração de cada um. E é com essa grande projeção espiritual que nós iniciamos a nossa parte, e lembrando dos irmãos que vêm, que são convidados, e temos convidados dos convidados, que pode fazer do segundo tempo a condição de comunicação. E assim, agrupados na mente, nossas forças vibratórias, a força de vibração para energizar a água. Quer dizer, cada um de nós doando para a fluidificação do nosso líquido precioso. Assim sendo, passo a palavra ao irmão Carlos, e com muita prática da fé. Que assim seja. Vou acrescentar um pouco aí no que o Erlei falou de início, né? E também levando em consideração que foi lido aqui da mediunidade cristã, essa sensibilidade que ele coloca, lógico, com o estudo da mensagem evangélica, mas essa mensagem evangélica é como se fosse um farol na qual a gente vai se guiar. Mas uma importância que a gente tem que ter muito grande é na nossa visão frequencial. Na hora que eu estou conversando com o Manel, com a Tânia, qual é a minha visão frequencial? Não do Manel, mas de mim. Aonde eu estou ancorando o meu sentimento, a minha intenção, aonde eu quero chegar com essa conversa. A visão frequencial nossa é fundamental para a gente estar ciente aonde a gente está ancorando a nossa frequência, o nosso sentimento, o nosso interesse. Vou dar um exemplo. Ontem eu participei de uma reunião de distribuidores, e ali eu conversando com um grupo de promotores, eu falei uma coisa: sei lá, vocês estão no ramo, mas parece que não vê o que está acontecendo. E nisso eu fui botando a minha visão, na qual estava dizendo aonde é que estava o desenrolar das coisas. E ali eu estava mostrando uma expertise de um rapaz que já saiu da empresa, mas que está vendendo o produto da empresa por tabela. E mostrando, aqui ninguém vai crescer porque o cara está pegando lá fora. E depois caí para um grupo de vendedores, onde caiu o mesmo assunto, e eu mostrei a minha visão. Depois cara, eu não tenho nada com isso. Para que eu me meti em tirar partido e mostrar a minha visão e arrebentando com o outro lado? Tudo bem, para favorecer a distribuidora, aqui o grupo aqui na qual estou fazendo parte, mas eu não ganho nada com isso, nem tirando de lá nem de cá. Eu estou criando uma responsabilidade, uma alegria para um e um ódio de outro, e eu entro nisso a troco de quê? Às vezes um interesse, sabe, de uma soberba, de uma vaidade, de mostrar que eu tenho uma visão maior do que a do grupo. Então, essa visão frequencial, de um estudo rápido, do que você está fazendo e o que vai chegar ali na frente, o que você está acarretando para você, é uma visão clara. Inicia de repente, depois que tu faz, depois mais um pouco durante você fazendo, mais um pouco depois, antes de você fazer. Isso tudo cria-se ali um hábito de você já se policiar. Aonde é que vai dar essa conversa? Por que você entrou nesse grupo? Aquele grupo não foi ele que te pegou, foi você que pegou ele. Você que se associou. Por que tu parou? Por que tu conversou daquela forma? Porque isso tudo já está num interesse, numa intenção nossa, antes de se associar àquele grupo. Você, no teu inconsciente, tu já sabe. Você já sabe o que você quer, o que você vai fazer e onde você vai chegar. Mas aquilo nem sempre é amor. Aquilo ali, às vezes, é vaidade, é orgulho, é soberba, para você querer colocar lá os holofotes todo apontado para você.
Então, essa visão frequencial é uma coisa muito intrigante, porque você acha que você necessita daquilo. Você precisa estar ali no pedestal, estar ali sendo chamado a atenção. Você está viciado em querer ser agraciado, ser contemplado. Ter aquela visão contemplativa de todo mundo a você. Você está viciado naquilo. E você já corre naquilo até de forma inconsciente. A coisa está se formando e você está achando que é por acaso. Não, mas é você que está ali querendo aquilo. É você que está ali mostrando uma visão que os outros não estão tendo, mas é particular sua, que agrada um, mas de outro lado está arrebentando o outro. Então, quer dizer, isso tudo a gente vai... Não é questão de que está certo ou está errado, é questão que você que vai se avaliar. Na realidade, nós temos que nos diversilhar desses problemas. E às vezes, mas atualmente, eu não era assim. Quando vem assim na mente alguma coisa, que fulano fez aquilo de errado, outro fez, aí aquilo vem assim, nada tem a ver com aquilo que as pessoas estão fazendo. Tem que olhar para você não fazer igual, olhar eu. Então o que acontece? Eu sou muito, sabe, dessa coisa de distribuir amores, graciosidades para o meu próximo, aumentando aquele grupo. Mas tem que notar que primeiro, para fazer isso, eu tenho que estar de bem com essa corrente boa, com essa corrente superior. Aí eu vou olhar para mim. À medida que eu vou crescendo, eu vou esquecendo os problemas dos outros e vendo os meus problemas para não cair na rede. Então é assim que mais ou menos estou vendo agora a coisa, estou definindo, não estou indo em detalhes, porque o nosso tempo não é tanto assim. Não, mas... pode ir, tem tempo. Então, há de se observar que a nossa correção, a minha correção, ela vai me conduzir para uma esfera mais positiva e dando aquela tranquilidade, harmonia para poder sobreviver às dificuldades. E sobrevive. Passo muitas vezes com pedaços que eu julgo difícil, mas tem sempre uma companhia do meu lado. Mas, Erlei, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é o meu lado positivo, eu estou falando do meu lado negativo. Eu não estou dizendo, mas olha bem, o que eu estou querendo dizer é o vício de ser contemplado, o vício de ser bajulado, o vício de querer ser a referência. O problema é a gente notar isso em nós, porque muitas das vezes a gente tem aquela necessidade, eu preciso do clamor do público, eu não preciso do clamor de ninguém, eu preciso é da satisfação de eu comigo mesmo, mas o vício está me empurrando para que eu seja a referência, para que eu seja o cara, o ego me leva para aquele lado. O problema não é o que eu faço de bem, meu problema é o que eu faço de mal, não é com os outros, é comigo mesmo, porque eu acho que eu estou fazendo de bem comigo, mas não é o bem, é o mal, porque eu estou me viciando a querer a bajulação dos outros, eu não preciso da bajulação de ninguém. Isso aí eu tenho que colocar, e eu tenho que afirmar de uma forma categórica para mim, que o que importa é eu estar de bem comigo. Mas isso, nesse momento, na minha interpretação inconsciente, é pouco. Quando você percebe que está fazendo, legal, foi o caso que você falou. Pior que às vezes a gente faz e não está percebendo. Não está percebendo. Não está nem aí, né? Você achando que é o cara, é nada. Quando eu saio dali, eu falei, caramba, mano. E foi na hora, foi no instantâneo. Eu fiz e veio. Caramba, arrebentei com o cara lá. Pra quê? Mas é que eu falo, Carlos, do conhecimento que a gente tem na doutrina, que não é esse conhecimento todo, mas já dá pra gente perceber que está cometendo um erro, né? Ou, no momento não, mas mais adiante, quando tu reflete, caramba, não tinha que ter feito assim, tinha que ter feito de outra maneira. Isso é que é o importante do estudo. Tem todo um enredo ali, que eu ainda não contei, que desfavorece também. O rapaz saiu de uma forma, para mim, menos amistosa,
por vaidade também, e aí eu coloquei que além dele sair dessa forma grosseira, ele ainda puxou a brasa toda a passaginha dele e tá nem aí pro resto da equipe que ficou, entendeu? Foi por aí, mas mesmo assim eu não tenho nada com isso. Lá tem uns supervisores que tinha que ter visto aquilo ali, que tá na cara, mas são pessoas que querem supervisionar à distância, aí não tem essa sensibilidade, que a equipe vai acabando se esfarelando e caindo na bancarrota, né, na falência. Por isso que a gente não está na explicação. Mas vamos lá, o livro... o livro dos médiuns. Qual é a lição aqui, hein? Deixa eu ver. Lição 104. É um emaranhado de situações que às vezes você vê e me pegou. Então, estamos na segunda parte do capítulo 6, manifestações visuais. Estamos no item 100, no subitem 100 não, 100 já passamos, estamos no 104. Ou é 100, subitem 104. Não, é isso mesmo. 104. No item 104. E agora só tem item com pergunta grande, né? E é bem grande. Não. 100, cadê 100? Tá aqui. Não é tão grande, não. O espírito que quer ou pode aparecer revestido, algumas vezes de uma forma ainda mais nítida, tendo todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de produzir uma ilusão completa e fazer crer que se está diante de um ser corporal. Em alguns casos, enfim, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real, quer dizer, se o pode tocar, apalpar, sentir. É isso que eu ia perguntar, se era de fórmula tangível ou se era só a figuração. A verdade é que tudo é como a gente mete a mão numa madeira, num aço, numa maré mole. É questão ali de cada coisa, mais concentrado está o átomo, né? É que geralmente também as pessoas não têm a curiosidade de querer tocar, mas de ver e fica entusiasmada, né, com aquilo, né? Entusiasmado, eu acho que até eu nunca vi uma entidade espiritual ou de aparição ou de materialização e ver. Eu acho que eu ia ficar entusiasmado. E agora estou vendo, legal, está me aguçando esse lado mediúnico, ou essa sensibilidade, ou esse ampliar do meu estado sensitivo. Então, aí ele fala, o mesmo calor como da tangibilidade pode tornar-se real. Quer dizer, se o pode tocar, apalpar, sentir a mesma resistência, o mesmo calor como da parte de um corpo vivo, o que não impede de se desvanecer com a rapidez de um relâmpago. Então, não é mais pelos olhos que se lhe constata a presença, mas pelo toque. Se podia atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação, se podia atribuir à ilusão ou uma espécie de fascinação, a aparição simplesmente visual, não é mais permitida a dúvida quando se pode agarrá-la, apalpar, quando ela mesma nos agarra e nos aperta. Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros, mas aqueles que ocorreram nestes últimos tempos pela influência de alguns médiuns poderosos, no caso poderosos aqui, entre outros o senhor Romo, e que tem toda a autenticidade de testemunhos irrecusáveis, provam e explicam os que a história relaciona a respeito de pessoas que se mostraram depois da morte com todas as aparências da realidade. Além disso, como dissemos, por extraordinários que sejam semelhantes fenômenos, todo o maravilhoso desaparece quando se conhece a maneira pela qual se produz e se compreende que, longe de serem uma derrogação das leis naturais,
são delas apenas uma nova aparição. Então isso aqui não é uma pergunta, né? É uma afirmação. É uma explicação. Então, eu vou repetir aqui. E se compreende que, longe de serem uma derrogação das leis da natureza, são delas apenas uma nova aplicação. Então vamos lá agora ver com um pouquinho mais de profundidade aqui, um pequeno detalhe. Fala aí, qual detalhe? Dessa questão de aparição. Apesar de que você não é muito chegado a isso, mas é uma explicação que nós devemos ao grupo. O Cristo, quando ele retornou, que ele foi para aquela sinagoga, onde encontrava os discípulos medrosos, tudo atordoado, ele ficou tangível, mas foi uma coisa um pouco diferente, que ele exercitou a força da vibração com aquela energia que ele tirou de cada um, e fez aquela parte tangível, aquela parte carnal, tirada de cada um. Então, quer dizer, o dele foi uma coisa duradoura, se for o caso. Olha, tu está falando de coisas que nem provadas são. Que pode ser improvável? Pode ser tudo, pode ser tudo. O poder de manipulação de consciências de altas dimensões, mas não tão alta moralidade, são grandes. Isso tudo é uma consciência, muitas das vezes, querendo, sabe, dominar um grupo cada vez maior em cima do medo, em cima de crenças limitantes, em cima do externo. Se o Cristo que você está querendo colocar como referência e coloca que nós aqui somos deuses, então quer dizer, o meu mundo sou eu que crio, a minha crença sou eu que tenho fé. É que me fugiu o nome, é uma parte que vem de dentro da célula, que ele tira, que cada um doa, e aquela doação é que fez com que o Cristo conseguisse se materializar. Tanto é que ele estava um pouco diferente. Aí o que acontece? O porquê disso tudo? É mostrando que essa parte de condição de oferecer essa química nós temos cada uma. E foi dali que o Cristo tirou para permanecer. Eu acho que o mais importante da figura de Cristo, né, de Jesus, de Nazaré, é o ensinamento moral. Né? Esse aí que é o principal. A parte dos fenômenos, né? Foram fenômenos, né? Que a gente não pode comprovar, não sabe se foi verdadeiro ou não. Outra coisa, a gente tem essa necessidade do milagre. A gente está desesperado para ter um atalho, porque o caminho reto ali é muito doloroso. E o que vai modificar se aconteceram esses fenômenos ou não em relação a nós, né? Nada. Eu tenho esse poder? Eu tenho alguém que me doa isso assim de forma direta, comprovada? Quer dizer, essa parte moral. Com certeza, aí a coisa está aqui nessa casa aqui, a coisa está tão assim, tangível, palpável, mas ao mesmo tempo subjetiva, que a gente consegue ver o que ninguém consegue ver. A gente começa a entender o que muita gente não consegue entender. Esse reino de Deus, que até então era uma fábula fantasiosa demais, está se tornando cada vez mais concreto. É possível de você alcançar? Está ficando concreto dentro de nós. A gente já sabe que tem um local para eu ir. Eu não sei direito como é que anda até chegar lá. Se é de bicicleta, se é engatinhando, como é que é, mas a gente já consegue ver assim na nuvem lá alguma paisagem. Porque a gente já começa a materializar isso de forma coercível, inteligível, palpável. A gente começa a entender a questão da reforma moral. Tudo que vem não é o cão, não é o diabo, não é Satanás, é Deus. E o amor dentro de nós é essa frequência que a gente tem, que está ancorando o nosso interesse, o nosso sentimento.
O amor não é falar sim, mas é também falar não. O amor não é fazer só o bem, mas também fazer o mal. O amor não é só saúde, mas também é doença. Olha o que é a doença. A doença é o nosso corpo falando, irmão, você está agregando energia negativa numa proporção muito grande. Tu vai ter que sofrer aqui para tu se desintoxicar, mano. Porque tu na fartura, tu é que nem pinto no lixo, cada vez está fazendo mais besteira. Então a doença vem ali não para te condenar, não para te arrebentar, é o único caminho plausível para você desentortar no sofrimento, na dor. Diz uma coisa, né, que até de vez em quando o Manel comenta também, a dona Elizabeth tinha uma coisa que ela sempre falava, né, repetia uma frase, né, que o espiritismo matou a morte. Ela sempre falava isso, né? Realmente, no dia que ela morreu, que ela enterrou, vou te contar, a gente ficou consciente de que o espiritismo matou a morte. Aí não tinha nada de morte ali, nada. Tinha vida, tinha alegria, né? Um momento assim de muita emoção para todos nós, né? Então, quer dizer, essas coisinhas que vão acontecendo que a gente vai firmando aí a nossa fé. Hoje meu irmão falou uma coisa para mim que me causou um efeito muito assustador. E aconteceu um fato ontem na minha casa que na hora eu me desesperei, eu não sabia, fiquei passando mal, não sabia o que fazer. Aí ele falou assim, irmã, olha só, eu estou me inspirando em você, na fé que você tem para resolver esses problemas. Eu falei, caramba, que perigo, né? Que responsabilidade. Foi isso que eu pensei na hora. Eu falei, cara, não se inspire em mim nada não, cara. Tu já está fugindo da tarefa, você tem que falar, eu tenho que andar na linha. Não, aí tu vai morrer. Eu não sou essa coisa que ele está achando e tal. Não, mas aí é que tá. Ele notou isso em você, uma lua maior do que a que ele tem, só isso. E você tem que falar que eu consiga passar cada vez mais essa luz para ele. Só isso. Ele não está dizendo que você tem que mudar. Eu quase desmaiei no dia que me botaram lá na frente do centro dele, porque eu falei que frequentava outro centro. Eu tive que encarar um monte de gente olhando para minha cara, me deu vontade de entrar debaixo da mesa. E por que você foi dizer que Não, eu falei, ela perguntou, você é de outro centro? Eu falei, sou. Eu nem imaginava que eu ia sentar dia de festa lá junto com os outros. Nós estamos falando de Jesus aqui, tem uma palavra de Jesus que diz assim, né? Aquele que quiser ser o maior dentre vós, que se faça o menor. Então, vamos continuar pequenininho que a gente vai chegar lá. Vamos rápido, agora já não dá mais para comentar, hein? Vamos lá. Estado de vigília, lição 15, alusiva a essa questão 104 do livro dos médiuns. Estado de vigília. As aparições se apresentam geralmente em estado de vigília, quer dizer, acordado, em perfeito estado de liberdade dos dons em questão. É comum a todos os seres verem espíritos. No entanto, existe uma escala de vidência de extensão muito grande, compreendendo-se que as qualificações têm sequências, nos mostrando que não estamos todos em uma só faixa de idade sideral. Às vezes, o espírito aparece ao ser humano em se formando no corpo astral, em princípio como sendo vapores, depois mais denso, em outro estágio com as características de como era na sua última encarnação. Há mudanças diversas e há mudanças que usa a alma sã para provar algumas coisas ao vidente. Para tudo existem leis espirituais regulando todos os acontecimentos, porque Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, sendo essencialmente amor. Não há ninguém no mundo da carne, asseguramos, que já não tenha presenciado um fenômeno espiritual, pressentindo alguém perto de si, ou a quem a intuição não tenha segredado a verdade. Não obstante, a obstinação abafa o que existe de verdade no coração, passando-se a negar as suas próprias qualidades, buscando no dicionário a palavra fascinação, por ser mais fácil negar.
Aqueles que veem os espíritos com nitidez e às vezes conservam com eles são os médiuns dotados de faculdades afloradas, capazes de receberem mensagens de interesse coletivo, auxiliando muita gente, desde quando encontrem o Cristo e adotem seus exemplos de luz em todos os seus caminhos, ou esforçando-se para segui-los. A comunicabilidade dos espíritos está nas leis naturais, que nunca deixaram de existir, mesmo que sejam negadas por toda a humanidade. O espírito pode tomar variadas aparências, contudo, ser-lhe-á de mais agrado tomar a afeição daquilo que firma no vidente a certeza de que a vida continua. Ninguém morre, é lei de Deus, e podemos acrescentar que não é somente o homem que tem a vida eterna. Tudo que existe apenas se transforma, porque os seres humanos, quase todos, temem entrar nos cemitérios à noite, ou até mesmo durante o dia. É que logo vem à sua mente a impressão de que há alguma coisa por ali, e na verdade há muita coisa, pois o movimento de espíritos nos cemitérios é muito grande, mais do que pensas, e essa movimentação faz com que o encarnado perceba o mundo espiritual em conjunção com o físico. Com o desenrolar dos milênios, o plano dos espíritos tornar-se-á mais visível para todos, entrando assim em frequentes comunicações com um ou outro, sem perturbação nem clamores. Os espíritos superiores aparecem com trajes sublimados, de sorte a encantar quem os observa. Porém, os menos elevados já usam os trajes que usavam quando encarnados. As aparições podem ser tangíveis ou não, podendo flutuar no espaço ou parecerem ligadas ao chão. Andando como os homens, a diversidade é enorme, de acordo com as circunstâncias, como as faculdades do médium, o ambiente ou as necessidades dos que assistem os fenômenos. Os fenômenos de aparições tangíveis são mais raros e são chamados de materializações dos espíritos que, tomando a forma do corpo físico, podem ser palpáveis, ouvindo-se a sua fala. Em muitos lugares do mundo, a própria ciência já reconheceu esses fenômenos como verdade. Se alguém pretende continuar negando, é porque é mais fácil e de interesse próprio. Certamente que a doutrina espírita é um todo, mostrando e comprovando as leis naturais e espirituais e explicando todos os fenômenos. Não obstante, o maior objetivo dela é reviver o cristianismo original, é mudar o roteiro do homem, moralizar as criaturas, harmonizar seus pensamentos, de modo a levá-lo à pureza de vida. A mediunidade serve de instrumento por onde passa a verdade, na intenção de que o homem possa tornar-se livre. Os fenômenos são interessantes, contudo, deves ter cuidado em não aceitar tudo, a não ser que aquilo a que presencias se leve à educação e ao amor. Paulo, falando aos Coríntios, assegurou: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Volta Miramês. Rejeitemos tudo que não traz a marca do Cristo nos seus ensinamentos. É necessário que estejais sempre em estado de vigília, selecionando o que pensas, o que ouves e o que vês, para que a paz seja concreta em tua consciência, onde deve reinar a luz de Deus. Que assim seja. Que leitura linda, hein? Que bom. Eu pensei muito aqui no que eu li essa semana, rapaz, sobre o tempo.
irmãos, estamos agora digerindo o alimento que foi aqui passado e deglutinado de forma rápida. Vamos aqui saborear esse alimento e agradecer ao nosso irmão maior por toda essa situação de estarmos aqui dando prioridade à ampliação de uma consciência mais expansiva, mais consciente da nossa responsabilidade de espírita cristão. Mestre Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando, por darmos essa prioridade a essa responsabilidade que adotamos, não por medo, não por vontade de ganhar um terreninho no céu, mas o cansaço de levar no lombo, de trabalhar e levar na cabeça, de ser o espírito prego que encarnou só para levar na cabeça, o tempo todo marcando passo, e hoje dando essa prioridade, mostrando que tudo isso que a gente via de uma forma medrosa, assustada, vemos como remédio amargo, mas necessário para a nossa transformação, pois éramos filhos do medo, da dor, da culpa, da dúvida, e hoje vemos com outros olhos, somos o reflexo de nós mesmos, somos os nossos maiores vilões, e que a paz que o Cristo veio aqui implantar, a paz trabalhando a moral, a ética, o amor que começa em mim e se estende ao meu próximo, que essa paz possa ser uma realidade na consciência de todos aqui presentes, e que essa paz possa ser uma força que já está dentro de nós, de uma forma moderna, nova, mas nos colocando uma visualização de que não está tão longe, daqui a pouco podemos, basta a gente querer, basta a gente dar foco, basta perseverar nessa mensagem libertadora, que é o caminho, a verdade e a vida sem sofrimento. Em nome do Mestre Jesus, pedimos autorização para mais uma noite de estudo, de interação, de fraternidade entre irmãos, rogando muitas graças ao Criador. Que assim seja. Graças a Deus. Que nós possamos dignificar essa paz interior, essa reunião que o produto é a fraternidade. Nós aqui estamos lucidamente a interpretar as lições que vêm do dom da generosidade do Cristo. Para que serve? Para que nós possamos a cada dia ter esse alimento para o espírito em desenvolvimento. Estamos à beira de um grande colapso, mas esse colapso não é de amelindrar, é que as forças que vêm da inferioridade, ela está se manifestando, mas todos aqueles, como disse o mestre, preservar, estarão isentos. Os olhos vai ver muitas coisas que não é interessante para a nossa alegria, o nosso bem-estar. Mas o importante é que cada um possa cumprir a sua parte, que cada um possa observar dentro do seu seio familiar o momento que está passando, o que estamos passando, o que estamos realizando, o que estamos produzindo. Assim sendo, estamos
assemelhando com as forças de vibrações superiores àqueles espíritos que vêm a nos beneficiar ao modo em que nós pedimos, sim, ao modo divino, ao modo espiritual. E assim sendo, podemos contar com a companhia do plano espiritual e saber que nada é por acaso, que tudo que acontece tem um ponto de partida, tem uma raiz. Ninguém veio aqui para o sofrimento. E que é o sofrimento? É a parte que não existe, o véu da felicidade. Mas à medida que o professor sofrimento encerra, não havia da sua participação, tudo muda. Então vamos nos cooperar cada vez mais, trabalhando, estudando essa parte principal, essa parte espiritual, e todas as coisas correrão bem. Que a paz divina permaneça em todos nós. Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Possamos agora voltar ao lado consciente, que possamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecer por esses instantes aqui reunidos em nome da paz, em nome da verdade, a verdade que liberta, a verdade que expande a nossa consciência, sentindo e entendendo que somos parte do todo. Nada está separado, nada está só, tudo está sabiamente interagindo de uma forma concomitante, ação, reação, para voltar a reagir. É um turbilhão de situações, de emoções, de frequências, criando esse universo. Mestre Jesus, agradecemos por esses momentos de estudo e reflexão, e que a paz possa ser uma realidade na consciência de todos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Em nome do Mestre Jesus, está encerrado essa fraternidade entre nós. Que assim seja. Fique à vontade, seu Pedro. Gente, mas uma mensagem que tem mestre é a mensagem de paz e amor. Levanta fraco, animal forte, trazendo alívio ao sofredor. Na sua senda é um caminheiro, não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu. Nós te sentimos, Mestre Jesus, porque caminha fitando o céu. Nós te sentimos,
temos comunicação, Tânia? Então, vamos a ela. Irmão, mais uma vez, agradecer por tudo que aqui eu recebo. Quando aqui chego, é tanto carinho, é tanta bondade da parte deste que aqui me recebe, e eu me sinto tão bem que só posso agradecer, pois não me sinto tão boa assim para ter esta colheita, mas como eu sempre digo de todos que a minha presença, mas como eu sempre ouço de todos que a minha presença é tão importante que eu passo até me sentir, como dizer, eu já venho aqui algumas vezes e sempre é a mesma coisa. A fraternidade e o amor está sempre presente em todos que aqui encontro. E eu não podia deixar de falar sobre essas leituras. Quanta riqueza! É só assim que vai me deixando cada vez mais curiosa em voltar. Sei que sou um pouco assim, meio sem decisão, mas aqui me senti muito bem e peço que me permitam voltar mais vezes, pois estou precisando mesmo de um caminho sério a seguir. E aqui encontrei seriedade em tudo que foi me ofertado. Nesta casa maravilhosa. Que a paz do Senhor Jesus fique com todos. Assim seja. Mais uma vez eu peço que a paz do Mestre Jesus se encontre com todos nós. É mais um dia de estudo, que é a grande riqueza desta casa, pois através dela muitos de nós estamos cada dia nos tornando melhor na parte espiritual, pois quando aqui chegamos, nem sempre fui como nos sentimos hoje. Eu e muitos que aqui nos encontramos já fazemos parte deste trabalho. Acho que já posso dizer assim, pois estamos aqui há um bom tempo e tenho hoje a certeza que nós melhoramos muito mais e podemos seguir ao mundo espiritual bem melhor do que quando chegamos. Que a paz do Mestre
possa estar sempre junto a todos vós. Que assim seja. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades,